Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para a gente conversar sobre assuntos que podem fazer toda a diferença para você que já tem uma empresa, a melhorar a sua empresa e para você que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta especial que ela integra toda a empresa para garantir a satisfação do cliente. Que ferramenta é essa? Quem vai dizer é o especialista Marcelo Salum, que é um especialista também nesse tema, nessa área de gestão e também de relacionamento com clientes. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. E Marcelo, eu fiz um pouquinho de mistério porque faz parte, mas eu queria que você falasse que ferramenta é essa? Olá, Márcio, é um prazer estar aqui no canal Empreender. E essa ferramenta é uma ferramenta que nós chamamos de estratégia omnichannel, onde você converge todos os canais disponíveis na empresa para facilitar ao cliente, para proporcionar a ele uma jornada de compra sem que haja nenhum tipo de ruído. Ou seja, você faz uma interlocução, uma integração de canais para que o cliente possa ter uma experiência factível e essa experiência não tenha nenhum tipo de ruído. Marcelo, como é que essa ferramenta pode, de forma efetiva, ajudar uma empresa? Lembrando que a gente está entrando numa era agora onde o cliente está buscando muito mais qualidade e apesar da inteligência artificial, ele quer ser bem atendido, quer ser ouvido, né? E aí, assim, ele conseguir ter a satisfação que ele espera, né? Fundamentalmente, é importante nós compreendermos o seguinte, que a estratégia omnichannel ela converge todos os canais. Então, tanto o online quanto o offline, você vai integrar esses canais de tal maneira que você possa oferecer uma experiência que seja valiosa para o cliente. E essa experiência, nós costumamos dizer que ela não pode ter nenhum tipo de costura, ou seja, ela não pode ter nenhum tipo de ruído. Ela precisa efetivamente oportunizar uma experiência que seja factível ao cliente e que esse cliente, ao final, se sinta reconhecido, se sinta importante e valorizado. Marcelo, explica um pouquinho mais para a gente, de forma detalhada de preferência, como é que essa ferramenta ela pode ser aplicada na empresa, como é que ela é desenvolvida, como é que um empresário hoje, que já está com o seu negócio em andamento, ele pode começar a aplicar esse método também e conseguir a partir daí ter esse resultado com os clientes. Na verdade, o que nós temos, ela é uma estratégia, onde nessa estratégia nós vamos pegar todos os canais disponíveis de atendimento. Então você tem lá, muitas vezes, você tem o atendimento presencial, você tem o atendimento via WhatsApp, você tem o atendimento via rede social, você tem lá o canal digital, você tem lá o canal físico, né, onde pode ser o porta a porta. Então todos esses canais que você interage com o seu cliente, você precisa uni-los de tal maneira que o discurso seja único. Ou seja, o cliente ele pode ter a oportunidade de iniciar a sua jornada tanto no canal presencial e partir para o canal digital, ou vice-versa. E essa integração, como que você vai fazer? Você precisa necessariamente treinar o seu time com foco obsessivo no cliente, de tal forma que você desenvolva script de atendimento, onde cada canal tenha lá uma fluidez, uma relação, uma interlocução direta com o cliente, sem que esse cliente tenha nenhum tipo de ruído. Então imagine você, que no WhatsApp, muitas vezes, hoje é o maior canal de vendas, ele veio com o advento da pandemia, surgiu o WhatsApp de maneira muito forte no mundo dos negócios, ele continua sendo um dos maiores meios de conversão de vendas. Imagine você entrar em contato com uma empresa e esse WhatsApp não responder automaticamente, não responder de maneira imediata ao cliente, ou seja, você vai causar ali um estresse, você vai deixar o cliente esperando. Da mesma forma, o cliente chega na loja de maneira presencial e as pessoas não estão ali preparadas para atender o cliente, estão ali com algum tipo de distração. Então, inicialmente, você precisa treinar todo o time de tal modo que o time, em qualquer canal, seja online ou offline, esteja preparado de maneira efetiva, direta, e de maneira que ele consiga não deixar nenhum tipo de má experiência para o cliente e atender efetivamente ao cliente, gerando uma experiência que seja única e exclusiva.
Eu acho que treinamento é a palavra-chave, né? Tanto para os clientes quanto para o próprio dono da empresa, que tem que entender como é que funciona isso, né, Marcelo? Marcelo, a gente está falando de empresa que já está em andamento, que já está utilizando a ferramenta, que pode desenvolver isso. E para quem está começando, como é que faz isso? Como é que organiza a empresa já nesses primeiros passos para conseguir, através dessa ferramenta, crescer cada vez mais e já oferecer um serviço de excelência? Deixa eu te contar que nós não partimos, isso daí é uma estratégia que nós conhecemos no maior evento de varejo mundial há 5 anos atrás, que é a NRF, que acontece em Nova York todos os anos, que nós acompanhamos, e a partir dali nós trouxemos essa estratégia de negócio para o nosso dia a dia. E nós passamos a entender, através de um laboratório experiencial, em algumas empresas que nós implementamos efetivamente a estratégia Omnichannel. E nós pegamos 3 segmentos diferentes: o segmento de alimentação, o segmento de vestuário e o segmento de saúde. Então, são 3 segmentos distintos. E nós passamos, a partir daí, a convergir cada canal de atendimento de cada uma dessas empresas. Então, necessariamente, o importante é você compreender quais são os canais disponíveis, sem pensar de maneira mirabolante, para que você possa efetivamente conectar esses canais para o cliente. E aquele empreendedor, aquele empresário que está iniciando o negócio, é fundamental que ele comece de maneira correta, ou seja, fazer o básico bem feito. O que é fazer o básico bem feito? É ele estar pronto para atender o cliente em qualquer que seja a plataforma ou de maneira presencial, levando a esse cliente entusiasmo, conhecimento do produto e, sobretudo, a disponibilidade em atender e servir. E hoje em dia, quando a gente leva em consideração a organização das empresas, essa é a essência, né, Marcelo? Afinal de contas, o cliente hoje ele tem muito mais poder, né, de desenvolvimento de uma empresa. Então, escutar aquilo que ele tem para falar, desenvolver plataformas onde ele possa até dar sugestões, não só reclamar, mas também conseguir oferecer também algum tipo de suporte, né, de opinião para melhorar essa empresa, é o que faz toda a diferença, né? Efetivamente, você precisa disponibilizar uma jornada para o cliente. Nessa jornada, começa desde o momento que você começa a sinalizar para o mercado que você tem um produto ou serviço que atende uma demanda, você gera essa necessidade para o cliente, você começa essa relação com o cliente. E em todos os momentos desse relacionamento ou dessa jornada, você precisa ter disponibilidade para o cliente. É importante que o cliente se sinta à vontade, se sinta valorizado, se sinta único e exclusivo. E esse é o grande problema, porque muitas vezes a grande maioria das empresas, elas oferecem algo que elas não conseguem entregar. E quando nós estamos falando de você convergir todos os canais de atendimento para o cliente, efetivamente, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte: que eu estou à disposição do cliente, que ele é a pessoa mais importante. E isso não pode ser só um jargão, isso não pode ser algo que esteja ali pendurado na parede, mas isso precisa ser algo onde o cliente vivencia uma experiência e, a partir dessa experiência, ele se torna fã da sua marca, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, em quaisquer segmento que seja. Então, ela se adequa a essa estratégia, ela se adequa, como eu falei, do nosso experimento, da nossa tese do mestrado, ela se adequa em qualquer segmento, desde que você tenha a capacidade de convergir, de unir, de conectar todos os canais para o cliente. E essa experiência, ela pode ser ancorada, primeiro, nos princípios e valores da organização, segundo, na qualidade do produto e serviço e na integração com a tecnologia, que é fundamental, tendo sempre, sem dúvida alguma, um time pronto e apto a atender, a servir. E para isso, como você bem colocou há pouco, é necessário que haja capacitação, treinamento e desenvolvimento do time. Não adianta você ter a tecnologia, ter a ferramenta e não saber usar essa ferramenta. A equipe não conseguir colocar essa ferramenta de forma com que ela seja efetiva. Então é muito importante isso, né? A gente frisar esse ponto, que não adianta só investir no equipamento, você também tem que investir no funcionário para que ele possa operar da melhor forma, né? Hoje nós temos aí, no mundo tecnológico, nós temos toda a disposição. Nós temos inteligência artificial, nós temos a internet das coisas, nós temos aí muita tecnologia chegando,
nós temos o ChatGPT que pode ancorar tudo isso, mas fundamentalmente nós estamos falando de pessoas, né? As pessoas têm sentimentos, emoções, as pessoas querem vivenciar, né? Há um tempo atrás nós ouvíamos falar muito que as lojas físicas estavam em decadência. Ao contrário, hoje a loja física ela é um ponto de experiência, onde a pessoa vai ali vivenciar, ela vai ali degustar, ela vai sentir. E para isso você tem que preparar o time, né? Então, no presencial, você vai abraçar, acomodar o seu cliente e proporcionar uma boa experiência. Nos canais digitais, essa interação ela não pode ser somente robotizada. Ela precisa ter a questão humanística. E para isso é necessário que você prepare as pessoas. Então, a qualificação profissional, o desenvolvimento de talentos, você preparar o time, preparar cada ser, cada pessoa que faz parte do negócio para que ele possa oferecer o melhor. E é importante ressaltar, Márcio, que isso não é uma questão só da área comercial. Precisa haver uma integração dentro de toda a organização, porque tudo está conectado, né? Quando você só entrega o produto, quando você na fase final você entregar o produto. Mas o que está por trás disso? Você tem que ter ali um bom departamento de compras, né, buscando o melhor produto, com um preço justo, oferecendo ou desenvolvendo o melhor serviço para que você possa disponibilizar ao cliente. Depois você precisa ter ali a questão do back-office, dando todo o suporte, né, no desenvolvimento do processo de venda e negociação. Efetivamente, você tem a venda, você tem ali atendimento do cliente e você tem o pós-venda. Então, toda a organização, toda a empresa ela precisa estar conectada. Independente se ela tem 5, 10, 200 ou 1.000 colaboradores. Todos precisam estar integrados, né? Essa energia. Eu costumo dizer, sabe, Márcio, que a empresa tem que ter o espírito vendedor. Ela tem que ser uma empresa vendedora de ponta a ponta. E essa integração entre os colaboradores é o que é muito importante, né? O que há de mais importante, porque se a gente parar para pensar, a gente só consegue atender o cliente bem quando os colaboradores estão bem também ali, para conseguir fazer esse atendimento, né? Ou seja, quando a gente fala de bem, não só de saúde física ou emocional, mas também de entendimento da empresa, integração entre eles. Então, Marcelo, a gente pode até dizer que, de uma certa forma, utilizar um pouco dessa ferramenta com os colaboradores um pouco antes de testar efetivamente nos clientes também pode ser uma boa alternativa, né? É importante, sobretudo, a gente despertar o senso de cooperação, né? Acho que a cooperação é o que vai mover, é a fonte de inspiração para o negócio. Então, você precisa despertar a cooperação entre o time, ter claro que o cliente é a pessoa mais importante do negócio e, a partir daí, você vai conectando os canais de atendimento que você tem. Esses canais de atendimento, então, muitas vezes, você tem ali a possibilidade de atender o cliente pelas redes sociais. Então, você tem que ter agilidade, mas, ao mesmo tempo, não só a tecnologia, mas você tem que ter uma interação de tal forma que o cliente se sinta à vontade. Quando você vai para o presencial, aquela disponibilidade, sabe, em você recepcionar muito bem o cliente, até mesmo para dar uma informação. Quando você está falando do back-office, o time tem que estar preparado para estar pronto para servir os outros setores e, consequentemente, o cliente externo, o cliente final. Marcelo, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua com esse assunto. Combinado? Perfeito, estamos à disposição. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e na entrevista especial de hoje a gente está conversando sobre uma ferramenta de integração empresarial que vai ajudar na satisfação dos clientes e também no desenvolvimento da empresa. A partir disso, né? Afinal de contas, quando você sabe o que o seu cliente quer e quando ele está satisfeito, é claro que tudo se torna melhor para você. Estamos recebendo o especialista Marcelo Salum. Marcelo, a gente estava conversando um pouco antes do intervalo justamente da importância dessa integração com os colaboradores, da importância do treinamento que eles precisam ter para utilizar essa ferramenta da forma correta e, é claro, também do desenvolvimento da empresa a partir disso. Marcelo, qual que é o melhor caminho para conseguir todo esse trajeto, para conseguir integrar tudo isso e formar realmente uma empresa consolidada? O princípio fundamental é nós ter claro o
o que efetivamente, qual que é o propósito da organização, onde que ela quer chegar. A partir do momento que ela define o seu propósito, que ela tem ali como cultura organizacional o cliente como um fator importante, preponderante, ela precisa ter ali colaboradores profissionais que atendam a este perfil. Então você precisa ter ali um alinhamento do perfil de cada colaborador de acordo com a estratégia. É importante que em cada canal de atendimento haja ali uma conexão do colaborador com o canal. Então, se eu tenho um colaborador que ele tem assim um dinamismo, a comunicação, a interação, eu posso colocar ele ali no ambiente, no offline, né, ali no ponto de venda. Se eu tenho aquele especialista, aquele que já é mais voltado para a tecnologia, eu posso colocar ele ali no canal digital. Então, todos os canais precisam ter uma conexão entre colaborador e o canal, para que efetivamente ele possa render cada vez mais, desenvolver-se cada vez mais e ter alta performance. E isso tudo não está somente somado a grandes empresas. A alta performance hoje é fator para toda e qualquer empresa, independente do seu segmento. E para isso você tem que ter pessoas qualificadas e preparadas. E a estratégia Omnichannel, ela traz o quê? Ela traz essa junção de talentos, ela traz a junção de canais para que você possa aumentar efetivamente o seu negócio. Imagine o seguinte, Márcio, que comprovadamente, quando você tem a estratégia Omnichannel rodando, que você tem uma jornada para o cliente, essa jornada sem ruído, você consegue aumentar em 10 vezes mais o faturamento da empresa. Isso comprovadamente. A gente não pode pensar só no online, a gente também tem que desenvolver essa questão offline também, para conseguir uma boa relação com o cliente e também, a partir daí, você talvez puxar a empresa para um crescimento diferente, talvez até contra aquilo que a gente está começando a ver hoje, né? Que justamente essa questão que eu comentei do online que está crescendo cada vez mais. Sem dúvida, a gente não pode perder de vista que o online ele desenvolveu-se muito e, sobretudo, ele foi jogado de maneira muito rápida, sobretudo durante a pandemia, e ele teve esse crescimento. Contudo, como eu mencionei anteriormente para você, alguns especialistas do passado diziam que a loja física, que esse contato físico ia acabar. Ao contrário, hoje ele é um ponto de experiência. Então você deixa de ser um ponto de venda para se tornar um PDX, um ponto de experiência, onde o cliente ele vai ali degustar, ele vai tocar, ele vai ali, ele vai se relacionar, é o olho no olho, é o toque, é a questão humanística que faz toda a diferença. E o mais importante, o cliente hoje ele pode começar a sua jornada no ambiente físico e pode finalizar no ambiente online. Da mesma forma, ele começa ali a sua jornada pesquisando ali a sua necessidade, tentando contemplar a sua expectativa no ambiente digital, ele entra em contato com a empresa através de uma rede social, através do WhatsApp, e ele vai finalizar a sua jornada fisicamente. Por quê? Porque inicialmente nós temos assim, a nossa origem é latina, então nós temos a necessidade do toque, do olho no olho, da fala, e a gente começa a partir dessa relação a fidelizar o cliente. Então, efetivamente, como você bem colocou, é super importante essa conexão presencial, que haja essa interação, e o fator humanístico faz toda a diferença. Então tem que ficar bastante atento a esse ponto, né? E entender exatamente como é que está funcionando a cabeça do cliente naquele momento também, né, Marcelo? Porque online, normalmente você tem um formulário, você estuda o comportamento, as redes sociais, por exemplo, apresentam aquilo que o cliente quer, né, a partir do comportamento dele na rede. Agora, quando você está pessoalmente, completamente diferente, você não tem esse amparo, né? Você não sabe com quem você está lidando, né? Mas perceba que hoje nós temos algumas ferramentas que podem possibilitar isso, né? A área mais quente da loja, a área mais fria, por onde que ele está passando, onde a gente consegue hoje trazer a tecnologia para nos auxiliar. Mas é fundamental a questão do feeling, o feeling da pessoa, aquele contato humano, você perceber. E para isso precisa existir treinamento. Mas a gente vai dar um passinho atrás naquilo que que nós mencionamos anteriormente, que é você criar um ambiente de cooperação no time. Ele precisa estar ali, né, vivenciando aquele instante, vivenciando aquele momento e estar satisfeito com aquilo que ele faz. Ele precisa gostar do que faz, precisa ter prazer pelo que faz, ele precisa se preparar para que ele possa se tornar referência. E quando você é referência, quando você é um profissional de referência,
Em qualquer lugar que você esteja, o cliente vai buscar a você. Por quê? Porque você conseguiu proporcionar a esse cliente uma experiência única e exclusiva. Experiência é tudo também, né, Marcelo? Tem que ficar bastante esperto com relação a isso, né? O que você pode oferecer na sua loja? E Marcelo, loja, empresa, enfim, serviços. Marcelo, nesse ponto eu queria que você explicasse um pouquinho como um pequeno empresário pode desenvolver os seus produtos, os seus serviços e o ambiente que ele oferece tudo isso de forma a oferecer uma boa experiência para o cliente. Eu costumo afirmar que experiência é tudo e tudo é uma experiência. Então, a partir do momento que você prepara o ambiente para o seu cliente, você está pensando na experiência que você vai proporcionar a esse cliente. Então, imagine você que hoje nós temos a questão, você, por exemplo, a questão olfativa, a questão sensorial, você pode desenvolver e aprofundar, né, esses detalhes para você proporcionar uma boa experiência. Na prática, imagine o seguinte, quando o cliente adentra o seu ponto de venda, adentra a sua loja, a sua organização, no primeiro contato, sabe aquela impressão, a primeira impressão que fica? Quando você tem ali uma questão calorosa, quando você tem ali a preocupação, né? Você tem ali, sabe, quando a pessoa sente o aroma convidativo, que ele vai conectar-se com a sua marca, onde você tem ali a questão musical, né, também do ambiente, tudo isso vai proporcionar uma boa experiência. Quando você entrega o produto para o cliente, a embalagem, né, a experiência da instalação desse produto, né, o profissional que precisa estar ali muito bem uniformizado, o profissional que precisa ter ali, carregar consigo o sorriso, mas aí você fala assim, mas no ambiente digital, como que ele vai perceber isso? Aí você tem as ferramentas onde você consegue mensurar o hábito de consumo desse cliente e efetivamente atender essa expectativa. Então, a tecnologia, ela te dá ali suporte, mas é fundamental, e hoje a gente está vendo isso em muitas empresas, que o primeiro nível de atendimento e o segundo, você pode até começar com o que nós chamamos de chatbots, com os robôs, mas depois entra a interação humana. E 85% do consumidor, ele quer essa interação humana. Muito embora a tecnologia seja um facilitador, mas ele quer interação humana. Marcelo, qual que é o maior pecado que o empresário comete quando a gente fala sobre atendimento do cliente e sobre a qualificação de satisfação desse cliente? Qual é o maior erro que você, como especialista, vê que esses empresários normalmente cometem e que podem ser evitados? Eu penso que o pior erro é você direcionar toda a sua estratégia para a questão preço. Então, preço é a estratégia que fecha portas, é a estratégia que não vai levar você a lugar algum. Eu penso também que a melhor estratégia é você agregar valor ao seu produto, ao seu serviço. Como que você vai agregar valor? A partir do momento que aquilo que você prometa, você entregue. Aquilo que você diz que tem qualidade, efetivamente tem que ter. Aquilo que você não quer para você, você não pode oferecer aos outros. O seu produto, ele precisa estar ali ancorado nos princípios da qualidade, da padronização, e tudo isso precisa flutuar de tal forma que o seu colaborador conheça o produto para ele tirar todas as dúvidas e tirar todo aquilo que possa surgir de mal-estar com o cliente, ele está pronto para resolver. E essa experiência bem resolvida proporciona ao cliente uma satisfação e ele se torna fã da sua marca. Então, a meu ver, a pior coisa que tem é você focar o seu negócio, a sua estratégia em preço. Por quê? Preço fecha a porta. O que nós temos que ter, sim, é o preço justo. E esse preço justo, de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o seu segmento, de acordo com o seu consumidor. E dentro desse preço justo, você precisa ter ali atributos que satisfaçam a necessidade do cliente e que você consiga, de tal maneira, elucidar para o seu cliente quais são os benefícios do seu produto e do seu serviço. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitos empresários que buscam essa satisfação do cliente porque realmente apostam no seu produto e principalmente entendem que preço nem sempre é tudo, como você acabou de colocar, que é importante investir também nessa área de satisfação do cliente. Obrigado, viu? Márcio, eu que agradeço a oportunidade aqui no canal Empreender. Quero dizer que a gente está à disposição e o mais importante para você, empreendedor, você empresário, é você ancorar a sua empresa em valores
você colocar a sua empresa no propósito que você quer oferecer. E a partir do que você quer oferecer, você traça toda essa estratégia para o cliente, sem esquecer, sem perder de vista o cliente mais importante, que é o cliente interno, para estar pronto, através da cooperação, de servir o cliente externo. Obrigado, Marcelo. Nossa entrevista especial termina aqui, mas continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau.